31 ataques a humanos, 12 deles fatais. Lobos cinzentos podem ser mortais quando querem, principalmente quando usam a sua inteligência para identificar alvos mais fracos. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer a história do lobo de Gissinger, um caso real que serviu de alerta para os especialistas sobre o quão cruel um lobo pode se tornar depois que experimenta o sabor da nossa carne. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! É importante ressaltar que existem alguns vídeos e documentários baseados nessa história que irão apresentar dois lobos como personagens principais do enredo. Nosso vídeo também é uma produção baseada no caso real, mas mantivemos a narrativa de apenas um lobo, da mesma forma que foi noticiado pelos veículos governamentais da época, conforme aconteceu na história original. 30 de dezembro de 1820, Sandviken, região de Gissinger, Suécia. A cidade de Sandviken é uma pequena cidade sueca com alguns vilarejos ao seu redor. Atualmente, o país conta com quase 68% do seu território coberto por florestas. Nos anos de 1800, esse número era ainda maior. Alcateias de lobos vindos da Rússia se abrigavam nesse território, entre outros animais selvagens. Em países considerados seguros, é normal que crianças brinquem sozinhas em seus quintais, e em Sandviken, muitas das casas tinham a área externa voltada para florestas. Algumas vias públicas também tinham a mata em um dos seus lados. O contato com a natureza era grande e fazia parte do cotidiano não só das cidades, mas principalmente dos vilarejos. Geralmente, animais como ursos e lobos tendem a fugir de qualquer contato humano, principalmente se eles têm presas naturais o suficiente para mantê-los de barriga cheia. Mas em 1820, um lobo estava à espreita, e por maior que fosse a quantidade de animais que ele poderia caçar, seu principal alvo foi o ser humano. O primeiro ataque fatal ocorreu em 30 de dezembro de 1920, em um pequeno vilarejo ao redor de Sandviken, denominado Gissinger, local pequeno com pouco mais de 100 habitantes. Uma moradora do lugar estava em sua cozinha, cuidando dos seus afazeres, enquanto o filho de 3 anos e meio brincava na área externa da casa, a qual era voltada para a floresta. A mulher foi surpreendida quando viu um lobo enorme avançando em direção ao seu filho. Assustada com a possibilidade de um ataque, a jovem mãe saiu correndo para salvar seu filho e quando chegou em seu quintal, se deparou com a criança sendo levada pelo lobo para a floresta. Ela correu para cima do lobo e desferiu golpes no animal, que soltou o garotinho e fugiu. Infelizmente, ele já estava sem vida, com uma única marca de mordida profunda no pescoço. Como isso não era comum, as autoridades acreditaram que se tratava de um caso isolado. Porém, o lobo de Gissinger se tornaria um pesadelo real e palpável. E antes de continuar, você conhece nosso outro canal aqui no YouTube, o Ordinário Macabro? Lá contamos histórias sobrenaturais de inscritos e seguidores, mas também lendas e mitos que ressoam na história. O link estará no comentário fixado. Se inscreva e maratona tudo lá. Continuando, naquela mesma semana, 2 irmãs brincavam em seu quintal como faziam todos os dias. Uma das crianças foi para dentro da casa para pegar um brinquedo e quando voltou, não encontrou sua irmã mais nova. Rapidamente, ele avisou seus pais que viram gotas de sangue formando uma trilha em direção à floresta. O pai da menina pegou sua arma e seguiu a trilha de sangue, enquanto a mãe foi até a polícia na cidade de Sandviken contar o que tinha ocorrido. Infelizmente, quando o pai encontrou a garota, já era tarde demais. Com o grito de desespero do homem a presenciar tal cena, o lobo fugiu mais uma vez. Ele levou sua filha já sem vida para casa e esperou até que sua esposa retornasse com os policiais. Como já era o segundo caso na mesma semana, as autoridades abriram a caça ao lobo de Gissinger. Mas lobos são altamente inteligentes e ao perceber a grande movimentação humana na mata, ele mudou de território, se aproximando mais da cidade de Sandviken. No vilarejo de Gissinger, os ataques cessaram por 2 semanas, mas nesse tempo o lobo atacou na cidade, fazendo mais vítimas fatais e outras gravemente feridas.
Curiosamente, os únicos adultos que o lobo atacou foram uma mulher de 19 anos e um rapaz de 18 anos, exatamente da mesma forma. Enquanto eles estavam em seus quintais por algum motivo, cachorros também foram vítimas do lobo. Muitos eram encontrados abatidos e alguns desapareceram. Provavelmente o lobo de Gissinger os levou para a mata e se alimentou deles. A caça ao lobo de Gissinger cessou no povoado e migrou para a cidade. E mais uma vez o lobo se escondeu, retornando ao seu território inicial, o vilarejo de Gissinger. Os dias que vieram a seguir foram um verdadeiro banho de sangue. Por mais que os pais não permitissem que suas crianças ficassem ao ar livre sem supervisão, devido aos últimos acontecimentos, nós estamos falando de 1820, e em algum momento essas crianças andavam livremente nas áreas externas de suas casas. Mas claro, como já dissemos, lobos são inteligentes e rapidamente o lobo de Gissinger percebeu que havia pouca oferta de alimento humano nos quintais das casas, pois as pessoas estavam mais cautelosas. As crianças ainda precisam ir para a escola, e só tinha uma escola no vilarejo, porém várias rotas para chegar até ela. As crianças faziam o trajeto caminhando, a oportunidade perfeita para que o lobo saísse rapidamente da floresta e esperasse suas vítimas pelas ruas da cidade. Um lugar pacato, poucos moradores, cercado por vegetação e com crianças e adolescentes circulando sozinhos pela rua. Não é difícil imaginar o que aconteceu. Mais vítimas foram feitas, grande parte delas fatais, porém os sobreviventes saíam muito feridos e relatavam que o lobo havia surgido do nada e mordido sempre na região do pescoço ou costas, o que foge do padrão dos lobos, pois primeiro eles atacam as partes baixas de suas vítimas, as enfraquecendo, e depois partem para pontos vitais como o pescoço. Um grupo de caçadores especializados foi chamado pela polícia. Eles mapearam o local dos ataques e perceberam que a maioria deles ocorreu no vilarejo de Gissinger por ser mais pacato e dar mais chances de o lobo ser bem sucedido em suas investidas. Depois de dias na mata, o lobo de Gissinger foi abatido por um dos caçadores e informações reveladoras vieram à tona. A polícia revelou que o lobo não se tratava de um animal totalmente selvagem, mas sim de um lobo que foi criado em cativeiro e que teria fugido. Com o início dos ataques em dezembro de 1820, o dono do animal se apresentou à polícia e ele próprio tentou encontrar o lobo. Mas para o homem não ser linchado pela população local, sua identidade foi mantida em sigilo. Eles constataram que o lobo atacava crianças e adolescentes e diretamente em seus pontos vitais por um único motivo: pelo fato deles serem vítimas mais fáceis de serem abatidas. Os dois adultos que o lobo tinha atacado eram de baixa estatura e mais franzinos. A questão não era a idade dos seus alvos, mas sim o tamanho. Provavelmente, quando o lobo atacou uma das irmãs no segundo caso apresentado, ele já estava observando ali há algum tempo e esperou uma das crianças ficarem sozinhas para executar o seu plano com menor margem de falhas. Veja, o lobo de Gissinger não sabia caçar com excelência um animal selvagem. Ele também não tinha uma alcateia, pois foi criado em cativeiro. Porém, seus instintos de predador somados ao seu QI alto o fizeram mirar em presas fáceis e indefesas, diretamente em seus pontos vitais para abater mais rápido seu alvo. O fato dele ser criado em cativeiro fez com que ele perdesse o medo de humanos, facilitando ainda mais o seu contato com a população local. O primeiro ataque ocorreu em 30 de dezembro de 1820 e o último em 27 de março de 1821. Foram cerca de 3 meses de terror vividos pelo vilarejo de Gissinger. O lobo totalizou 31 vítimas, um rapaz de 18 anos, uma mulher de 19 e 29 jovens de 3 a 15 anos de idade. Dos 31 ataques, 12 foram fatais. Não subestime animais selvagens, mesmo que eles tenham sido criados em cativeiro. Se forem predadores, quando a fome surgir, seus instintos primitivos virão à tona e ele se tornará aquilo que foi criado para ser, um caçador. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, é de graça e ajuda muito meu trabalho aqui no YouTube. Comenta o que você achou da história e lembre-se de nos seguir nas redes sociais.
Obrigado por assistir. Fui.